Olá, meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e neste vídeo eu vou tratar sobre número de inscrição na Segurança Social, por que demora tanto. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, deixe seu gostei no nosso vídeo, não esqueça de diariodacidadania.com e também das nossas outras redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter, porque lá nós temos informações todos os dias para você ver de forma legal e segura Portugal. E mais, nós estamos com vídeos todos os dias neste canal. Então, quando for se inscrever, se você já é inscrito também, ative o sininho, porque somente com o sininho ativado você vai receber as notificações dos nossos vídeos novos. E se você eventualmente não receber essas notificações, poderá perder uma informação importante para o seu projeto de vinda a Portugal. Hoje, quem faz inscrição na Segurança Social tem enfrentado um prazo que nós podemos dizer quase que circense. Por quê? Em alguns casos, em 5 ou 10 dias, a inscrição chega ao interessado. Em outros casos, depois de 3 ou 6 meses, ocorre de chegar. Por que isso acontece? Primeiramente, porque existe uma grande tarefa, um grande esforço por parte da Segurança Social em atender todos os casos, incluindo os casos de inscrição, que não são os mais graves atendidos naquele órgão, obviamente. Existem pessoas pedindo pensão por morte, auxílio-doença, questões que envolvam a gravidez e são, vamos dizer, prioritários no atendimento. E existem os casos de inscrição. Veja, a partir do momento que se realiza o pedido de inscrição na Segurança Social, ele deve ser analisado pelo órgão, mas o órgão tem um prazo de até 90 dias úteis para analisar e para atribuir o número. Isto considerando que o pedido esteja correto. Se o pedido não estiver correto, pode ser encaminhado ao interessado um pedido, uma notificação, um pedido de esclarecimentos ou de novos documentos que acarretará num atraso maior para o processo. De qualquer uma das formas, o prazo da Segurança Social, então, são esses 90 dias úteis. E a resposta do órgão pode ocorrer num prazo menor, como em alguns casos 5 dias já tem um número atribuído, e também pode ocorrer num prazo maior, a depender de como foi feito o pedido. O que ocorre na maior parte dos casos? Como não é uma situação de extrema urgência, vamos imaginar o caso do José, que foi contratado por uma empresa, está a trabalhar e já tem ali naquela situação do seu trabalho a garantia da sua subsistência, a garantia dos seus rendimentos. E a empresa já está fazendo desconto da Segurança Social para, quando for atribuído o número, fazer o pagamento a esta instituição, a este órgão. Observe, no caso do José, se a Segurança Social levar 5 dias ou levar 90 dias para atribuir o número, não fará diferença para o José. Ele já está empregado, ele já está a desempenhar as suas funções e a receber o seu salário. Então, quando ele for receber o número, evidentemente vai ficar feliz, talvez, mas não vai ter um grande impacto na sua vida. Agora, o caso, vamos dizer, do Francisco. Francisco, diferente do José, abriu uma atividade porque tem interesse em ter um número da Segurança Social, porque através deste número ele tem um empregador interessado em o contratar, mas que não o contrata porque ele não tem este número. Percebe que, para a Segurança Social, quando o Francisco declarou abrir a atividade, para a Segurança Social, Francisco já está a trabalhar na mesma situação de José e já está recebendo os seus proventos daquela atividade aberta. E logo a Segurança Social vai, no mesmo prazo, providenciar de José e de Francisco. Só que, como Francisco simulou uma situação de efetivo trabalho, para obter um número de inscrição, observe, Francisco não está recebendo salário. Faz diferença para o Francisco o número chegar antes ou chegar depois, porque
com o número da Segurança Social, ele vai conseguir um contrato e fechar aquela atividade porque ele não trabalha com aquela atividade. Perceba que a Segurança Social não sabe disso. E a Segurança Social, mesmo que venha a saber, não pode ajudar Francisco nessa situação em que ele simulou a abertura da atividade, porque cá entre nós é a forma, é o modo da Segurança Social operar. A Segurança Social tem que ser imparcial ao caso de José ou ao caso de Francisco. Não adianta Francisco espernear nem no telefone da Segurança Social, nem por e-mail, falando que precisa daquele número para conseguir um contrato, para trabalhar, porque para todos os efeitos, Francisco já está a trabalhar. Francisco já declarou que tem uma atividade aberta e que já trabalha. Ele não está a ter prejuízo na situação. Por quê? Porque se ele fosse efetivamente contratado, ou fosse a ser contratado, ele não deveria abrir uma atividade. O empregador dele deveria fazer a inscrição de Francisco na Segurança Social. Então o que ocorre? O empregador que não pega hoje uma pessoa que não tem inscrição, por ela simplesmente não ter inscrição, ele passa a essa pessoa a obrigação de lidar com a Segurança Social e, evidentemente, se a Segurança Social resolver entregar uma inscrição em 5 dias ou em 90 dias, faz diferença na vida dessa pessoa. Uma diferença da qual a Segurança Social não tem, primeiro, responsabilidade, segundo, não tem conhecimento, porque para todos os efeitos foi declarado que essa pessoa está a trabalhar. Então o que ocorre? O prazo ele é igual para ambos os casos. O que vai diferenciar na situação é, primeiro, o volume de trabalho daquela delegação da Segurança Social, daquela ponto de atendimento, para fazer a inscrição do número. Segundo, se o processo foi feito da forma correta. Processos feitos pelo empregador ou processos feitos por pessoas que têm atividade independente aberta, eles são instruídos praticamente da mesma forma e, observe, podem ocorrer erros tanto em um caso quanto em outro que venha a atrasar essa situação. Inclusive, se nós considerarmos um terceiro caso, o caso de Daniel, que tem uma atividade aberta, que trabalha efetivamente com essa atividade, vamos dizer, de estafeta, ele faz entregas como estafeta, ele presta recibos como estafeta, mas não teve ainda a Segurança Social atribuída, não teve uma inscrição efetivada com um número na Segurança Social. No caso de Daniel, ele não tem prejuízo nenhum. Por quê? Porque ele está trabalhando efetivamente, porque ele está recebendo efetivamente pela atividade que ele desempenha. Então, o único caso onde haverá um prejuízo neste atraso efetivo da Segurança Social é no caso de Francisco. Por quê? Porque Francisco precisa daquele número para ingressar num contrato. Perfeito? Este é o primeiro plano do nosso assunto. Compreendeu? Isto, vamos adiante. Qual é o segundo plano? Se nos 3 casos eles estão a aguardar o número da Segurança Social para poder fazer a manifestação de interesse, é evidente que nos 3 casos existe um prejuízo pelo atraso. Agora, é evidente, tem que se observar se esse atraso foi realmente ocasionado pela Segurança Social ou, como na maior parte das vezes, pela pessoa que fez a inscrição, seja o empregador, seja a pessoa que tem a atividade profissional independente e fez sua própria inscrição. Em qualquer uma das questões, observado qual é a razão, qual é o fundamento desse atraso, isto pode ser ajustado para que saia o número de inscrição o mais rápido possível. Mas sem saber a razão do atraso, não há o que possa ser feito. Então observe, são casos distintos, certo? Mas que os 3 unem-se numa única situação. Vamos dizer que essas pessoas necessitam do número de inscrição porque estão a fazer a manifestação de interesse e isto é o que gera a similaridade entre esses casos. Evidentemente, quem tiver o número de inscrição da Segurança Social primeiro poderá realizar
a sua manifestação de interesse antes dos que não tiverem, perfeito? Mas observe também que a segurança social nada tem relação, nada tem responsabilidade com o caso de quem necessita do número para fazer a manifestação de interesse. Por quê? Porque nestes casos da ausência de um visto adequado para estar em Portugal, para trabalhar em Portugal, ou pessoas que eventualmente já tiveram sua legalização aqui, mas por alguma razão não conseguiram renovar seus títulos e assim foram ficando, e hoje pretendem fazer uma legalização por manifestação de interesse, em nenhum desses casos a segurança social está vinculada por obrigatoriedade a prestar esta inscrição no prazo mais rápido possível, porque esta pessoa tem que fazer a manifestação de interesse. Muito pelo contrário. Nós temos que sempre ter consciência de que processos excepcionais acarretam em riscos que geralmente são superiores àqueles que são os ordinários, aqueles que são os tradicionalmente descritos, aqueles que são os indicados. Se você hoje está em Portugal sem a posse de um visto adequado e está a trabalhar, se você entrou como turista, gostou do país e resolveu ficar e vai fazer a manifestação de interesse, tem que ter consciência de que atrasos poderão acontecer no seu processo e de que estes atrasos podem ser por razões da sua própria culpa, como por exemplo, realizar de forma errada a inscrição na Segurança Social, preencher de forma errada os formulários ou faltar documentos durante a inscrição. Ou podem ser por causas alheias à sua culpa, mas que também não podem ser atribuídas efetivamente ao órgão, como por exemplo, o atraso não ser superior a 90 dias úteis, certo? A 90 dias úteis, e ao mesmo tempo que não for superior a 90 dias úteis, também não for por uma razão justificada. Então veja, se o órgão tem até 90 dias úteis para analisar, não é porque ele analisou do seu primo, do seu irmão, do seu vizinho em 10 dias que ele está obrigado a analisar o seu em 10. Ele pode sim levar 90 dias para analisar o seu processo, 90 dias úteis, tá bem? Então, para mais informações como essa, acesse www.diariodacidadania.com e desejamos a todos força e boa sorte. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.